Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar, mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele seu cantinho gostoso, com muita tranquilidade, com muita segurança, com muito conforto. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Seguramente um desses lançamentos casa direitinho daquilo que você quer para viver bem com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Consulte sempre, tenha sempre um acompanhamento de um bom profissional para que possa lhe auxiliar na condução do seu negócio e fazendo a sua empresa crescer cada vez mais. Com apoio também de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio empreendedor, do seu negócio empreendedora, para que você possa concentrar a sua energia em fazer bons relacionamentos, em promover os aspectos comerciais da sua empresa, fazendo a sua empresa crescer. E no episódio de hoje, nesse episódio do canal da NTBA, importante aqui a gente discutir um tema ligado à área da hospitalidade, ligado aos bons negócios, ligado principalmente na possibilidade da geração de postos de trabalho. Então vamos para aquela conversa especial, a nossa pauta de hoje. Na pauta de hoje, vamos conversar aqui com você, empreendedor, com você, empreendedora, para quem está pensando e também para quem já tem o seu empreendimento ligado à gastronomia. Então, a trilha para montar um empreendimento gastronômico único. Como que a gente desenha, como a gente desenvolve um empreendimento na área gastronômica, na área de alimentação, que se diferencie daquilo que já é promovido pelo mercado. A história da gastronomia, seja em âmbito doméstico aqui no Brasil, seja em âmbito internacional, nos mostra que toda ideia na cozinha, muito provavelmente já tem alguém que faça. Mas não significa dizer que mesmo que tenha alguém que faça, não possamos, melhor dizendo, empreender e buscarmos diferenciais, seja na forma como o produto é concebido, seja na forma como ele é demonstrado ao cliente, seja na forma como nós abordamos o nosso cliente. Então são uma série, é um conjunto de elementos que vão fazer a distinção de um empreendimento para com outro, ainda que vendam eventualmente ou aparentemente o mesmo produto. Quando a gente fala dessa trilha, para montar um empreendimento gastronômico único, é de fato fazendo a diferença. Então, fazendo diferente, a gente consegue então conceber um empreendimento gastronômico único. Então, qual é essa trilha pela qual nós vamos passar no episódio de hoje do seu canal da NTBA? O conceito da casa é o primeiro passo. A gastronomia, aquilo que vai ser de fato oferecido ao nosso cliente, é o segundo passo. O tipo de serviço que aquela gastronomia, que aquele alimento, que aquela comida que a gente vai produzir chegará ao nosso cliente. A composição do ambiente, qual estrutura eu vou ter proporcionada ao cliente, ao mercado. A qualidade da equipe é nosso quinto passo da nossa trilha. A utilização do delivery, da entrega. Eventualmente, pode até ser que alguns empreendimentos não tenham vocação ou não sejam vocacionados ao delivery, mas eventualmente, por todos os aprendizados que tivemos, por conta da pandemia do Covid-19 e a partir do momento da absorção de novos costumes de consumo e do uso, evidentemente, da tecnologia, fez com que o delivery pudesse chegar ao maior número de pessoas. Então, as pessoas, por vezes, sentem-se mais confortáveis e da comodidade que o delivery proporciona. E, por fim, as estratégias de comunicação. Então, vamos seguir aí por essa trilha, abordando cada um desses passos, para que a gente possa, então, ter um empreendimento gastronômico diferenciado.
Primeiro ponto importante: o que torna um empreendimento gastronômico um sucesso é mais do que a comida e o cardápio, é o conjunto da experiência. Então, portanto, não se trata apenas de suprir a necessidade, e sim de surpreender os paladares mais exigentes. Então vejam, não estamos falando apenas da comida, não estamos falando apenas de um cardápio, mas estamos falando de um conjunto de momentos da verdade, ou seja, dos momentos onde há o contato direto entre o nosso empreendimento e o cliente, que fazem com que ele viva uma experiência única. Isso acontece desde o momento da sua acolhida, né, de um seja bem-vindo, seja boa noite, seja bom dia, seja boa tarde, que seja honesto, né? Então esta acolhida é fundamental, que ele seja conduzido, né, que ele tenha essa experimentação, essa provocação de conhecer o empreendimento, de entender o seu funcionamento. Claro, quando a gente está falando de um autosserviço, né, de empreendimentos gastronômicos, a gente vai falar um pouquinho disso, né, do conceito, né, do tipo de serviço implementado, no serviço de buffet, seja ele por valor único, ou seja, eventualmente, né, pelo seu peso em quilo, e daí a gente faz o pagamento pelaquela refeição, isso é o autosserviço, né? Mas a forma como você apresenta, né? A gente come, em primeiro lugar, com os olhos. Então, a primeira percepção que desperta o nosso apetite é os olhos. Obviamente que na sequência vem a questão olfativa, né? Claro que existem alguns produtos, é o caso do churrasco, por exemplo, da pipoca, né? São aromas, né, que são percebidos, né, pelo nosso olfato, que estimulam, né, aquela vontade de consumir aquele produto, né? Então, mais em via de regra, é a forma como ele é apresentado, né? A gente costuma até dizer que um prato com arroz e feijão, que pode parecer muito simples, se feito de maneira diferenciada, se colocado o produto ali com uma altura no prato, com uma composição harmônica, abre muito mais o apetite do que simplesmente colocar uma concha de feijão e colocar 2 colheres, 3 colheres de arroz, né? Então existe esse conceito de que mais do que simplesmente a comida é tudo aquilo que envolve a experiência que o cliente tem do ambiente, né, de toda a acolhida que ele recebe, da presteza no atendimento, da qualificação da nossa equipe. Então é essa trilha que nós vamos percorrer com você, empreendedor, com você, empreendedora, nesse episódio. Então, o primeiro ponto aqui, o conceito da casa. A primeira tarefa para quem vai abrir um empreendimento gastronômico é consolidar a ideia e a oportunidade. Também é importante ressaltar que é preciso avaliar se faz sentido no mercado em que você está inserido e pesquisar se as pessoas estão dispostas a comprar aquilo que você vai oferecer. Muitas vezes a gente tem uma ideia interessante de praticar um tipo de comida, né, de fazer uma determinada gastronomia, mas que por vezes aquele mercado, ou uma boa parte da parcela daquele mercado, ainda não desenvolveu uma cultura vocacionada para aquilo, ainda não tem a sua atenção voltada para aquele tipo de cozinha ou para aquele tipo de serviço. Claro que quando estamos falando de gastronomia, a inovação ela é a palavra-chave desse processo. Como eu disse agora há pouco, até mesmo a apresentação de um prato de arroz e feijão montado de maneira diferente e harmônica, seguramente faz a diferença e estimula muito o apetite dos comensais, né? Dos nossos clientes que vão às nossas casas e empreendimentos gastronômicos. Então, o primeiro ponto de partida para estruturar o empreendimento, é importante ter a clareza do conceito. Então, como vai ser a minha casa? Como é a minha proposta de empreendimento? É comum ver ondas de negócios semelhantes surgirem e poucos sobreviverem porque acabam não se distinguindo. Então, a palavra ou a frase imperativa, faça diferente. Você já deve ter notado, empreendedor, você já deve ter notado, empreendedora, houve num dado momento, né, uma onda de paleterias, de sorvetes mexicanos. Praticamente você via abrir uma paleteria mexicana em cada esquina. Ou mesmo a comida mexicana em cada esquina. Por que agora a gente começa a ver poucas paleterias, poucas
poucos empreendimentos gastronômicos com a cozinha mexicana? Não é que se perdeu o interesse. É que todo mundo fazendo a mesma coisa, o mercado começa a ficar sem rumo. E vai depurando, vai qualificando e vai buscando entender aquele que, ainda que ofereça uma paleteria, né, uma paleta mexicana, ainda que ofereça uma comida mexicana, faça de maneira diferente. Então, por vezes, não é mais o cardápio, mas o ambiente que é temático, por exemplo. Um serviço diferenciado. A forma como são tratados o conjunto de elementos ali, tanto do alimento quanto das bebidas. Alguns têm música, outros têm uma decoração mais assentada. Isso tudo faz parte de diferenciação do seu empreendimento. E é isso que talvez faça um funil para perceber que o seu empreendimento, se distinguindo dos demais, a possibilidade de você conseguir, então, manter-se no mercado é muito maior. Da mesma maneira, a gente pode falar de espetinhos, de casa de espetinhos, que eram muito comuns, hoje já não são tantas assim. Empreendimentos talvez mais tradicionais, como cantinas, elas ainda permanecem, porque tem um outro conceito, né? Tem uma outra preocupação em atender a um público que acaba sendo em grande número maior, né? Que é mais propenso a consumir as massas, mas que também busca diferenciais nos temperos dos seus molhos, nas coberturas, eventualmente nos recheios das massas recheadas. Então são uma série de componentes aí, de condições que vão fazer com que você possa fazer a distinção diante da sua concorrência. É muito comum vermos estabelecimentos que são cópias, pequenos fragmentos, copiando o cardápio de um lugar, ambiente de outro. Ao final, vira um lugar que não faz sentido. Alguns poderiam até dizer, parece que está montando um quebra-cabeça ou mesmo nasceu aí um Frankenstein. Porque aquele empreendimento não tem alma. A gente observa, não, pô, isso aqui é muito parecido com tal casa. Esse cardápio aqui é muito parecido com aquilo que é ofertado em tal lugar. Então é importante que você busque a essência do seu negócio. Mas eu já tenho uma casa montada, Alexandre, como que eu faço? Eu consigo transformar minha casa? Eu consigo aos poucos, mudando o conceito do meu negócio? A resposta é com certeza. Com certeza sim. Talvez não na mesma velocidade que iniciar um negócio previamente pensado, planejado, com determinada atividade, com determinado conceito. Mas não significa dizer que um conceito de uma casa é imutável. Claro que quando eu tomo uma decisão de ter um tipo de serviço, por exemplo, à la carte, e transformo esse meu serviço num sistema de buffet ou por quilo, quando eu chego no quilo, a possibilidade de eu reverter essa condição para um à la carte, ela torna-se muito mais custosa, exigindo um nível de energia muito maior do que se eu trato esses dois serviços distintos de maneira mais equilibrada. Não que numa casa que tem eventualmente o serviço por quilo, não possa também ter os seus pratos à la carte, o seu cardápio executivo, que por vezes é muito mais estimulante ao paladar dos comensais do que efetivamente aquilo que está à disposição na minha prateleira, ali nos meus richôs. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. É improvável fazer algo que ninguém ainda não tenha feito, mas é possível fazer de outra forma ou trazer ideias de outros negócios para o seu empreendimento. Existe uma mágica, e uma mística e uma máxima no mundo dos negócios que é o benchmarking. Vai observar. Se você quer empreender um determinado tipo de empreendimento, ou se você, numa viagem, num passeio, se deparou com alguma coisa diferenciada que você falou, poxa, isso aqui casava bem na minha cidade, na minha região, faça o benchmarking. Vai lá, mitigue, frequente com mais vezes, observe. Eu tenho situações aqui de clientes na área gastronômica que um futuro concorrente passou basicamente 30 dias experimentando todo um cardápio. Isso é fatos reais aqui, só omitindo o nome de pessoas e estabelecimentos. Mas isso é fato real. A pessoa foi lá, isso chamou a atenção do time, da brigada de garçons, chamou a atenção
dos empreendedores fala, poxa, aquele cliente tem vindo com frequência praticamente diária. E a cada momento pede um produto diferenciado. Então, na verdade, ele foi testar, em termos de paladar, todo o conjunto daquele cardápio. E a história nos mostra, por essa vivência, que 3 meses depois ele abriu uma casa com um produto muito similar. Estrutura física diferenciada, conceito ali de decoração e atendimento um pouquinho diferenciado, mas que o produto ele foi validado através do consumo nesse outro empreendimento já existente, com absoluta convicção foi isso que aconteceu. Então, apesar de não ser o único item considerado pelos clientes, a gastronomia é um fator decisivo ao escolher um restaurante. Então, portanto, entender o conceito da sua casa e desenvolver o seu conceito, né, gastronômico, o seu cardápio é fundamental. Mas possuir boa comida não é sinônimo de oferecer apenas pratos sofisticados, não. Muito comum alguns empreendedores acreditar que para ter pessoas e ter um público diferenciado eu tenho que tratar com caviar e champanhe. Não. Eu posso ter um cardápio que não trate caviar e não trate como bebida um champanhe de origem francesa, da região de Champagne, por isso que tem essa denominação. Não sendo de lá, serão espumantes. Mas o fato é que, quando eu tenho um refinamento do meu cardápio, quando eu apresento produtos que podem parecer simples na sua composição, mas a sua apresentação é feita de maneira diferenciada, eu começo a atrair um outro perfil de cliente. Então é importante que você possa entender e compreender esse momento na hora de definir a sua gastronomia. Ao definir a linha gastronômica, se deve dar atenção também às bebidas, considerando que será oferecido no bar e incrementar a experiência do cliente. Sugira harmonizações. Eu já observei por diversas vezes situações onde você tinha ali uma composição de alimentos muito bem estruturada, bacana a sua diversificação, atendendo aos diversos paladares. Quando você chegava na carta de bebidas, na carteira de bebidas, ali você tinha apenas o beabá. Apenas ali os sucos básicos, água, refrigerante, cervejas sem nenhuma distinção, porventura carta de vinhos e destilados praticamente inexistente. Então a gente tem que, pelo conceito da casa, pela composição da nossa gastronomia, encontrar esse equilíbrio onde eu possa apresentar boas sugestões, boas provocações gastronômicas ao meu cliente e promover então a experiência da harmonização com as bebidas, que começa lá desde um drink de entrada, de um welcome drink, passando pela bebida principal, chegando até um digestivo como licores e conhaques ao final do processo. Isso, obviamente, que eu estou comentando aqui, nessa linha de raciocínio de empreendimentos também diferenciados. Ah, mas eu tenho uma lanchonete, eu tenho um empreendimento voltado ao público mais jovem, será que eu vou ter essa demanda, de repente, por licores, destilados, conhaques? Muito provavelmente não. Mas porque o conceito do seu negócio não invoca esse tipo de bebida e, eventualmente, a composição de determinados pratos. Tem alguma coisa errada? Claro que não. Evidentemente que não. Por isso que é importante o conceito associado à estrutura gastronômica do seu negócio. Os diferenciais da gastronomia devem levar em conta não apenas o alimento, mas também os temperos usados, a forma de apresentar e os utensílios. Isso se aplica em qualquer tipo de estabelecimento, executivo, tipo buffet ou alta gastronomia. Então vejam, o fato de eu usar ingredientes nobres, obviamente, me posiciona no mercado ao atendimento de uma clientela ali um pouco mais refinada e talvez não tão quantitativa, mas sim qualitativa. Mas ao passo, mesmo usando ingredientes considerados mais simples, medianos, mas a forma como eu apresento, a forma como eu presto o serviço agrega um valor muito grande e isso pode trazer bons benefícios para o seu negócio. Numa certa ocasião, um cliente me perguntou, numa pizzaria inclusive, Alexandre, como que eu posso melhorar a apresentação das minhas pizzas? Eu falei, você já experimentou fazer a substituição do teu produto que hoje é picado, ralado, seja mussarela,
o presunto, a calabresa, por fatiados. Obviamente, dentro de um respeito a uma ficha técnica, então é importante que você tenha um fichamento técnico de todo o produto que a gente comercializa, de um sanduíche, seja de um hambúrguer, de um hot dog, de um misto quente, de um bauru, seja de um prato sofisticado ou mesmo de uma pizza, tem que haver, ou de um salgado que eu promova na minha lanchonete, tem que haver a ficha técnica, tem que haver a utilização dos dois amigos inseparáveis de uma cozinha, relógio e balança, porque tudo tem um tempo e tudo tem um peso. Por isso o porcionamento, por isso a utilização do tempo correto de cocção, seja do pré-preparo, seja da finalização de um prato, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto importante quando a gente discute a questão da composição do cardápio e da nossa gastronomia. A saudabilidade e a chamada comida de verdade ganharam muito espaço entre os clientes. Tem uma máxima também nos restaurantes que a gente costuma dizer, quanto menos enlatado você utilizar, quanto menos lata você abrir, mais diferenciada é a sua gastronomia. Por que comprar um sachê ou uma lata de molho de tomate, se eu eventualmente posso buscar o tomate e fazer o molho com uma receita da casa? Isso é muito apreciado, muito valorizado por parte dos clientes. E não estou falando só de alta gastronomia, não. Certa ocasião eu tive o prazer de conhecer um empreendimento ali na região de Sorocaba, mais especificamente em Itapeva, cujo prato principal do restaurante, nada luxuoso, era o seu bife à parmegiana. E onde estava o diferencial desse tal bife à parmegiana desse restaurante em Itapeva? No molho de tomate. Era no molho de tomate. Um molho de tomate preparado na casa. Não era um sachê, não era uma lata. Mas sim, cuidado que o cozinheiro, que o chefe, que o proprietário tinha de adquirir os tomates, de fazer o processamento e dar o tempero único. E é isso que o diferenciava dos demais. E as pessoas iam atrás disso. Ainda que não fosse um empreendimento tão luxuoso, tão estruturado, mas a comida e a forma simples, carinhosa, cuidadosa eram os diferenciais aplicados àquela refeição. Planeje a estrutura da cozinha e do pessoal necessário. Então é importante que, ao desenhar o tipo de gastronomia e o tipo de cardápio que você deseja, é o ponto de partida para a gente elencar qual é a estrutura, a infraestrutura da cozinha que precisamos. Não significa dizer, claro que hoje, com o advento da tecnologia, nós temos os chamados fornos combinados, que combinam calor, né, e umidade, eletrônicos, as receitas já estão ali, eventualmente pré-programadas no próprio equipamento, sejam a única solução para as cozinhas modernas. Claro que não. Mas não significa dizer que todo restaurante, se não tiver um forno combinado, não funcione. Não, ele vai funcionar. Mas será que eu preciso de fritadeira? Será que eu vou usar outro meio de cocção? Será que eu preciso de forno? Será que eu preciso de um fogão de quantas bocas? Porque, eventualmente, se eu tenho um forno combinado, por exemplo, eu não preciso de uma quantidade tão exorbitante de fogões com bocas. Sejam eles elétricos ou sejam eles a gás. Ainda que nós tenhamos, por exemplo, no caso do forno combinado, tanto o modelo elétrico quanto o modelo que funciona a gás, né? Claro que, eventualmente, os especialistas sempre apontam que aquele que é elétrico tem um nível de precisão maior de temperatura do que, eventualmente, a gente pode conseguir com gás. Mas a tecnologia, obviamente, sempre evolui nesse aspecto para a gente possa manter uma equidade. Tipo de serviço. Escolha do modelo de serviço do restaurante. É a base para definir o estilo do estabelecimento, de informal ao mais sofisticado. É preciso, então, definir se o restaurante será à la carte, autosserviço ou misto. Qual o horário de operação? Se servirá café da manhã, almoço ou jantar. Então é a hora que a gente define esse tipo de serviço. Posso fazer ajustes ao longo da existência do meu negócio? Posso fazê-lo sim, não há nenhum pecado nisso. Mas tudo aquilo que já é planejado previamente, que é um estudo do mercado, que é uma validação, que é uma consulta, que é uma percepção ao mercado potencial consumidor de que aquele tipo de negócio é importante e muito bacana, seguramente o sucesso chega mais rápido. Questões importantes têm impacto no dimensionamento da equipe e na preparação do ambiente do empreendimento. Então,
Então, obviamente, se eu vou trabalhar no sistema de autosserviço, ali os meus rechôs, a minha bancada quente, a minha bancada fria, substitui eventualmente uma necessidade maior de pessoas no preparo ali da cozinha e no serviço principalmente, né? No atendimento à mesa, porque é o autosserviço. Né? Então, ao invés de ter um garçom ali que vai promover todo o cardápio, ele vai fazer simplesmente ali o processo, né, de orientação do cliente e, obviamente, criar uma ambiência ali mais confortável e bacana, empática, acolhedora para a refeição. Quarto ponto, o ambiente. A localização do empreendimento pode contribuir por si só para torná-lo único. Estabelecimentos bem localizados, bem estruturados, seguramente fazem a diferença. Mas ainda que o local não seja destaque do empreendimento, é necessário criar ambientes que reflitam o conceito da casa e sejam adequados ao público-alvo, sejam ele clássico ou mais despojado. E aí eu chamo a atenção, talvez por uma particularidade que, ao meu ver, somente a gastronomia é capaz de promover. Talvez seja o único segmento onde, havendo boa comida, um bom atendimento, uma experiência única, o cliente vai atrás. Seguramente você, empreendedora, seja como cliente, ou seja até proprietário de um empreendimento gastronômico, que muitas vezes não está no centro da cidade, que não está nos melhores bairros, conhece, frequenta ou possui uma casa muito bem recomendada, muito bem frequentada, em lugares talvez inóspitos, onde as pessoas no primeiro momento jamais imaginariam que ali tivesse um empreendimento diferenciado, mas eles existem. E as pessoas vão. Não importa a distância, não importa o horário, porque elas querem e vão em busca de uma experiência única. Então fique atento ao ambiente e à localização, que são fundamentais. Mas se você fizer diferente, o seu cliente vai atrás de você. Quinto ponto, dentro da nossa trilha, a qualidade da equipe, né? É importante destacar que trabalhar com uma equipe bem formada e reconhecida tem um reflexo direto na experiência do cliente. Por vezes, um membro da equipe, um chefe, um barman, um garçom ou garçonete, se torna, então, a referência do empreendimento e ajuda a atrair e fidelizar os clientes. Mas tome cuidado, vem aqui o sinal de alerta. Se você é empreendedor, não é o captain desse processo, você começa a ficar à mercê desse empreendimento, que não é o dono do negócio e que amanhã está sujeito a uma oferta mais tentadora para deixar a nossa casa, a buscar a construir seu próprio empreendimento. Então é importante que você mantenha os talentos, desenvolva os talentos e possa criar uma forma de sempre trazê-los juntos. Mas se você for o líder desse processo, for a cara do seu negócio, for a cara do atendimento ao seu cliente, é essa mistura, é essa receita que é o sucesso mais adequado para qualquer empreendimento gastronômico. Então, não podemos ficar refém de uma pessoa, mas lapidar uma equipe com uma liderança única. Ainda dentro da qualidade da equipe, não se trata de treinar pessoas, mas de ensinar as pessoas, promovendo uma certa autonomia para que elas possam construir também junto conosco soluções. Assim, elas se sentem seguras para pensar e tomar decisões mais assertivas. A lapidação da equipe de trabalho passa pela orientação teórica associada a uma vivência prática. Então tem que haver a experimentação. Um exemplo aqui para a gente discutir. Como que eu posso vender um cardápio se eu não conheço os pratos nem as bebidas? E olha que eu conheço empreendimentos. Se você pergunta para o garçom, qual é o melhor prato? Qual é o prato que você mais gosta? Olha, senhor, sinceramente eu nunca comi um prato aqui do nosso cardápio. Eu nunca bebi esse drink, eu nunca tomei essa cerveja, eu nunca experimentei esse vinho. Então é importante que a gente faça esse ajuste. Porque, afinal de contas, quem vende é o nosso garçom, a nossa brigada que está em contato direto com o nosso consumidor, com o nosso cliente. Ele tem que experimentar, tem que perceber, tem que ter as sensações para que ele possa melhor vender e oferecer com segurança aos nossos clientes aquele produto. Sexto ponto, delivery. Como se diferenciar levando a experiência da sua casa para a casa do cliente? Busque embalagens adequadas para garantir a qualidade do alimento durante o transporte. Oriente os seus motoboys para que tenham cuidado no transporte da mercadoria. Pratos que podem ser finalizados, montados na casa do cliente. A ideia de transportar o ambiente da casa para a casa do cliente. Então, por que não? Indicação de uma playlist, recomendação de iluminação, dicas de finalização do chefe, vídeos explicativos para transformar o ambiente ali do seu cliente muito semelhante ao da nossa casa.
São dicas básicas, mas extremamente oportunas e inteligentes para fazer a experiência do cliente ser transportada da nossa casa para a casa dele. E por fim, não menos importante, a estratégia de comunicação. A comunicação precisa ter uma estratégia que reflita a história e a construção da casa, da marca, e usar a linguagem correta para se comunicar com o perfil do seu cliente. Então é importante que a gente conheça o perfil do nosso cliente, entenda a persona do nosso cliente, para que a gente possa, então, usar as estratégias de comunicação e as ferramentas mais adequadas. As ferramentas de marketing digital ganharam, evidentemente, uma importância para os estabelecimentos de alimentação nos últimos anos, isso sem sombra de dúvida, e motivaram muito a evolução do delivery. Fique atento, então, com as fotografias, as mensagens e o uso de novos recursos das plataformas digitais. Isso é fundamental para que a gente estabeleça, então, uma condição bastante adequada para fazer o seu negócio gastronômico virar top of mind na cabeça do mercado consumidor. Espero que você tenha curtido as dicas de como montar e como estruturar o seu empreendimento gastronômico. Novas dicas para empreendimentos diversos serão apresentadas no seu canal da NTBA para você, empreendedor, para você, empreendedora. Com oferecimento de Construtora Miramar, mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, segurança e conforto com a sua família. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você por toda a jornada empreendedora. Consulte sempre, contrate um bom profissional para lhe ajudar nessa jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio para que você concentre o seu esforço em fazer bons relacionamentos, atender melhor ainda o seu cliente e fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!